Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme, aluno do FATEC Tatuapé Victor Tivita, no curso de Tecnologia dos Transportes Terrestres. Que bom ter vocês por aqui. Esse vídeo faz parte da matéria de Planejamento de Ambientes Urbanos, Acessibilidade e Diversidade. O conteúdo que eu e os meus colegas vamos apresentar a seguir faz parte de um amplo trabalho que serve tanto para a conscientização sobre a NBR 9050 de 2020, mas também como divulgação do nosso curso tecnológico. Então, para a gente começar, meu nome é Guilherme Henrique Cardoso, eu estou no sexto semestre de Transportes Terrestres na FATEC Tatuapé Victor Civita. Nessa elaboração desse trabalho, eu sou acompanhado de mais três colegas, o Cauã, o João e a Daniele. Todos nós estamos sobre a orientação do professor Felipe Dariel. Bom, já que a gente conhece um pouquinho mais, nós podemos começar a falar sobre a NBR 9050, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. A NBR, Norma Brasileira 9050 de 2020, trata sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, que segundo o seu escopo retirado diretamente do texto da NBR, diz o seguinte: visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos a maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. A ABNT NBR 9050 foi liberada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações. O projeto circulou em consulta nacional conforme o edital número 8, de 20 de agosto de 2012 a 18 de outubro de 2012. E o projeto de emenda número 1 circulou em consulta nacional conforme o edital número 11, de 21 de novembro de 2017 a 21 de janeiro de 2018, e foi finalmente elaborada e conceituada em 2020. Olá, eu sou o Cauã, também sou aluno do sexto semestre do curso de Transporte Terrestre. Vamos falar agora sobre sanitários acessíveis. De acordo com a norma, sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem obedecer aos parâmetros estabelecidos. Um sanitário acessível é um espaço específico destinado apenas ao uso do vaso sanitário, com adaptações. Características principais incluem a barra de apoio, o espaço de manobra adequado para cadeiras de rodas, altura apropriada do vaso sanitário e outros elementos essenciais. Esses elementos são cruciais para garantir a autonomia e segurança do usuário, conforme na imagem que você vai ter as barras de apoio em pontos estratégicos e também é possível visualizar as respectivas áreas de manobra. Banheiros acessíveis. Passando para banheiros acessíveis, a definição de um banheiro acessível é um espaço com instalações completas, incluindo sanitários, lavatórios e chuveiros, com todas as adaptações necessárias. Além das adaptações do sanitário acessível, esses banheiros devem ter espaços para o uso seguro de todas as instalações. Chuveiro com banco retrátil, barras de apoio, lavatório em altura acessível. Essas características garantem que o banheiro seja totalmente funcional e seguro para todos os usuários, conforme na imagem a seguir. Vestiários acessíveis. Agora vamos falar sobre vestiários acessíveis. Um vestiário acessível é um espaço mais amplo destinado à troca de roupa que pode incluir sanitários e chuveiros e armários. Características principais do vestiário incluem cabines e chuveiros acessíveis, bancadas e assentos adequados, armário em altura acessível. A acessibilidade no vestiário é essencial para promover a inclusão em ambiente de uso coletivo, como academias e clubes. Conforme a imagem presente nesse slide, você tem a entrada que permite que, no caso de um cadeirante, acessar o local, também permite fazer as suas respectivas manobras para acessar tanto os sanitários
como o chuveiro e até mesmo a parte de vestiário, né, que seria a cabine. Diretrizes de tolerância. É importante também falar sobre as diretrizes de tolerância. Segundo a norma, os valores máximos e mínimos são considerados absolutos. Para outras dimensões, existe uma tolerância estabelecida de mais ou menos 10 mm. Isso garante precisão e consistência na aplicação das adaptações, assegurando que os espaços sejam efetivamente acessíveis para o usuário. Discutir sobre a localização. É essencial assegurar que todas as rotas acessíveis estejam conectadas às entradas principais. Devemos priorizar a eliminação de barreiras físicas e garantir que o mobiliário acessível esteja localizado próximo às áreas de atendimento. Além disso, é crucial que haja espaço suficiente para manobra de cadeiras de rodas e outros dispositivos de mobilidade. Essas medidas são fundamentais para promover a inclusão e garantir que todos possam acessar e usar os espaços de forma eficiente. Como no caso das imagens, temos a plataforma elevatória para instalações com pouco espaço para se colocar a rampa de acesso. Também o piso podotátil para deficientes visuais. E também a porta com a largura suficiente para a entrada da cadeira de rodas. Olá pessoal, dando continuidade à apresentação do nosso grupo, antes gostaria de me apresentar. Me chamo João Leonardo, tenho pele parda, olhos, cabelos e barba castanha e o rosto um pouco mais arredondado. Dando continuidade à apresentação do nosso grupo, onde abordamos o item 7 da NBR 9050 de 2020, que é a NBR de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Na parte de quantificação e característica, a norma cita que as instalações sanitárias acessíveis nas edificações e espaços de uso público e coletivo devem estar distribuídas nas proporções e seguindo as especificações construtivas que são estabelecidas pela norma, onde são elas os seus elementos essenciais, que são quantidade mínima de elementos acessíveis nas edificações, sendo ela pública ou privada, quantidade de banheiro acessível, quantidade de rampas para acessos, plataformas e elevadores atendendo às necessidades, vagas de estacionamento, entre outros. E onde temos também as suas distribuições, que tem que ser pensada de forma estratégica, que é disposição estratégica para facilitar o acesso às áreas de circulação. Não adianta eu projetar o interior do meu prédio, que eu vou atender o público, meu interior acessível, e não pensar na acessibilidade do acesso ao mesmo, prevendo rampas, vagas de estacionamento e plataformas, se necessário. Conforme citado no slide anterior, a parte de quantificação, essa tabela ela apresenta o número mínimo de sanitários acessíveis para cada tipo de uso de edificação. Então, na primeira coluna, apresenta o tipo de uso, se é uma edificação de uso público, se é uma edificação de uso privado, coletivo, ou se é uma edificação privada com áreas de uso comum. A segunda coluna apresenta a situação da edificação, se essa edificação já é existente ou se ela ainda será construída. A terceira nos apresenta o número mínimo de sanitários acessíveis com entrada independente. Então, usando aqui no nosso exemplo, uma edificação de uso público que ainda será construída, o número mínimo de sanitários acessíveis é de 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo 1 para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitário. Isso é norma, não tem por onde fugir, tem que ser seguido. Já para uma edificação de uso público, porém a situação da edificação já existe e ela está passando por uma adaptação para atender a norma diz que
é obrigatório um sanitário por pavimento, onde houver ou onde a legislação obrigar a ter sanitários. Então, onde houver sanitários, se a edificação já for existente, ela tem que ter pelo menos um sanitário acessível para que atenda ao público. Apresentando as dimensões agora de um sanitário acessível, onde nas imagens podemos ver a vista superior de um banheiro acessível, onde nos apresenta a área de manobra e duas pequenas áreas de influência que acabam conflitando um pouco, mas por norma ainda é permitido com essa área de manobra. Tá? A área de manobra a gente tem que ter uma circulação com giro em 360 graus dentro do nosso sanitário acessível. Esse diâmetro de giro é de 1,5 m, tá? Temos que ter uma área de transferência lateral, que é a área de transferência onde o usuário estaciona a sua cadeira e faz a transferência para a bacia, para a utilização da bacia sanitária. Onde essa área de manobra pode utilizar no máximo 10 centímetros sobre a bacia sanitária e 30 centímetros sobre o lavatório. Não mais que isso, tá? O ideal até o que a gente vê no dia a dia, se não tiver nenhuma área de influência que impacte, se esse 1,5 m for 100% livre, o que a gente costuma ver e conversar com alguns usuários é que é bem melhor, tá? E na parte do lavatório devemos instalar, conforme podemos ver na imagem retirada da norma, devemos instalar lavatório sem coluna ou com coluna suspensa, tá? Onde as suas dimensões máximas, considerando do piso acabado até a face superior do lavatório, não pode ser mais que 80 centímetros. Tá? Essa coluna ela tem que ter um vão livre do piso acabado até o início da coluna de 30 centímetros, que é onde podemos ver na imagem, onde o usuário que vai lavar as mãos ou utilizar o lavatório, ele consegue se acomodar de uma forma confortável e que não atrapalhe e não cause nenhum constrangimento enquanto ele utiliza o lavatório. Constrangimento que falo do tipo de por se sentir impedido de usar aquele equipamento que deve ser projetado para que ele possa utilizar da forma mais confortável possível. E aqui, como podemos ver, um equipamento acessível, um banheiro, um sanitário, um vestiário acessível, ele é todo um conjunto de objetos para se tornar acessível, tá? Não é simplesmente, conforme a gente falou anteriormente, eu tenho um banheiro que a minha cadeira tem um raio de giro de 1,5 m sem interferência, que ele é acessível. Não, é um conjunto de objetos que o torna acessível. Aqui agora podemos ver um banheiro acessível pronto, tá? Nesse item falamos de barra de apoio, onde as barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essas barras devem ser fixadas de forma correta, seguindo alturas padrões estabelecidas por norma. Essas barras têm que ter um diâmetro padrão também, estabelecido por norma. E ela tem que suportar um esforço mínimo de 150 kg no seu sentido de utilização. Tá? Apresentaremos um pouco mais à frente esse item. E aqui na foto podemos apresentar esse banheiro pronto, onde ele é acessível. A gente tem todas as barras, tanto as barras de apoio na bacia sanitária quanto no chuveiro. Tá? Então aqui a gente pode ver como
esse conjunto em si fica bacana e bem executado, claro, é funcional. Seguindo aqui nas barras de apoio, onde temos que seguir 3 critérios, que é o critério de localização dessas barras. Tá? Essas barras elas são instaladas de forma estratégica e conforme estabelecido por norma. Então essas barras elas têm padrões a serem seguidos de tamanho, de diâmetro e onde ser instaladas. A parte de dimensões, essas barras devem ter diâmetro entre 30 e 45 milímetros, onde elas podem ser seguras de forma confortável e que não cause acidentes aos usuários. E temos que seguir também o espaçamento. Esse espaçamento é o espaço livre ao redor da barra para que ela não tenha obstruções. Então eu tenho que instalar uma barra em um local que ela esteja seguindo as dimensões corretas, a localização correta, as alturas corretas e não posso ter nada obstruindo que o meu usuário acesse, segure essas barras de apoio. Aqui na imagem também apresentamos outro banheiro bem montado, tá? Já com todos os itens instalados, que aqui a gente seria o conjunto completo de acessibilidade em um sanitário. Seguindo aí mais um item que engloba para a união de cada objeto que forma esse sanitário acessível, né? A partir da atualização da NBR 9050 em 2020, a norma diz que as bacias e assentos sanitários em assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal. Antes era comum em alguns sanitários acessíveis a gente se deparar com esse tipo de bacia sanitária. Particularmente, até ficava alguns questionamentos o porquê desse vão na frente. Então, a partir da sua atualização em 2020 pela NBR, foi vetado isso, voltou para a utilização da bacia que a gente pode ver que hoje é exigida pela norma, tá? Ela tem uma altura máxima, já com a tampa, de 46 centímetros de altura, e ela tem que ser toda fechada para não causar acidente, porque às vezes na transição da cadeira para a bacia pode ocorrer algum acidente com a utilização dessa bacia aberta na frente. Seguindo aqui podemos ver a área de transferência, tá? Que a norma também exige. Essa área de transferência para a instalação da bacia sanitária deve ser previsto áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal, conforme podemos ver aqui nas imagens, tá? Essa área de transferência é uma área que o usuário consiga parar a cadeira, fazer o travamento da mesma e se transferir para a utilização da bacia. Então, até um dos motivos do veto daquela bacia sanitária que a gente apresentou anteriormente, que ela tem um furo na frente, seria causas de acidentes, porque como a pessoa não tem tanta força na musculatura inferior, então ela poderia acabar caindo naquele vão que tinha as bacias anteriores. E essas bacias também têm que seguir uma altura pela norma, tá? Essa altura deve estar entre 43 e 45 centímetros do piso acabado, tá? Medida a partir da borda superior sem o assento. Então, com o assento, ela tem que ter no máximo 46 centímetros de altura. E nas imagens abaixo a gente apresenta as vistas com as respectivas cotas, com as suas alturas máximas, altura máxima de borda, que é estabelecido pela NBR 9050. Então, também devem ser instalados barras de apoio nas bacias sanitárias para que o usuário possa fazer as suas transferências seguras. Então, ele tem que estar apoiado em algo firme. E essas barras de apoio,
Quando houver parede lateral, deve ser instalados barras de apoio e transferência. Uma barra reta de comprimento mínimo de 80 centímetros no plano horizontal e uma barra reta de comprimento mínimo de 70 centímetros no plano vertical. Como a gente pode ver na imagem abaixo, o esquema. Na lateral esquerda a gente tem a legenda, são as cotas. E essas alturas vão variar se for uma bacia sanitária adulto ou uma bacia sanitária infantil, porque elas têm uma diferença de altura e também de usuário. Então a gente pode usar um exemplo. Uma bacia sanitária adulta, a cota A estabelece que a barra de apoio tem que estar do piso acabado ao eixo da barra de apoio, tem que ter uma altura máxima de 75 centímetros. Se for uma bacia infantil, uma altura máxima de 0,60 centímetros. Aqui apresentamos mais uma vista, né? Que é uma barra de apoio reta ao fundo e uma barra de apoio fixada a 90 graus na lateral quando a bacia estiver próxima a uma parede. Também temos a mesma legenda, onde temos que obedecer a mesma especificação. Também se apresenta e é exigido barras de apoio nas bacias quando existe caixa acoplada, tá? Os critérios são os mesmos, bem parecidos, porém, como a gente pode ver aqui na nossa legenda, na parte de cota, existe uma cota a mais. No exemplo anterior, a gente trabalhava com a cota A, B, C e D. Nesse exemplo, a gente trabalha com a cota A, A1 máximo, B, C e D. Esse A1 máximo é considerando a cota da barra de apoio que fica ao fundo da bacia sanitária, ou seja, acima da caixa acoplada. Por isso, ela tem essa variação e ela tem que obedecer esse A1 máximo de 0,89 centímetros para uma bacia sanitária com caixa acoplada adulta e o A1 máximo 0,72 centímetros para uma bacia sanitária com caixa acoplada infantil. Seguindo na junção de itens, apresentamos lavatórios e barras de apoio, que são as dimensões e os tipos de barras de apoio que são instaladas junto aos lavatórios, tá? Então aqui a gente fala onde sua instalação deve possibilitar a área de aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, quando se trata de um sanitário acessível e garantir a aproximação frontal de uma pessoa em pé, quando se trata de um sanitário qualquer. Então aqui a gente pode ter um sanitário compartilhado, porém para ele ser acessível ele tem que ter essas especificações. Então aqui nas figuras abaixo a gente mostra uma imagem, né, na área de aproximação, que seria de uma pessoa com mobilidade reduzida ou um cadeirante. Então a gente apresenta o lavatório com as suas barras laterais cumprindo a mesma função das barras laterais citadas, das barras de apoio citadas nos slides anteriores. Aqui podemos ver melhor a parte de lavatórios e barras de apoio, onde a norma diz que as barras de apoio dos lavatórios podem ser horizontais e verticais. Quando instaladas, devem ter uma barra de apoio de cada lado. Devem ser instaladas de até no máximo 20 centímetros, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da barra de apoio, para assim facilitar o alcance, né? E ter uma distância máxima de 0,50 centímetros do eixo do lavatório, ou cuba até o eixo da barra de apoio. Então aqui nas imagens ao lado, a gente pode ver esse esquemático, tá? Como deve ser instalados e quais as medidas
cotas corretas a serem seguidas. Onde seguimos, os lavatórios em sanitários acessíveis e, no mínimo, um em sanitário coletivo devem ser equipados com torneira de acionamento por alavanca, sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes. Então, um acessório muito importante, né, para esse conjunto inteiro funcionar de forma correta é também a torneira a ser instalada. No caso aqui a gente apresenta na figura ilustrando uma torneira com seu acionamento por tipo alavanca. Porque se a gente monta todo um equipamento acessível, monta o lavatório com barras e tudo mais, e coloca uma torneira de uso convencional, podem ter certeza, alguma pessoa não vai conseguir utilizar essa torneira. Então a nossa acessibilidade ela foi interrompida nesse momento aí, tá? Então aqui a gente apresenta essa torneira tipo alavanca, é uma das mais comuns que a gente encontra aí instalada nos sanitários acessíveis, tá? E ela também é normatizada. E em edificações de uso público ou coletivo, tá? Dependendo de qual a especificação ou a natureza que é o uso dessa edificação, a norma recomenda ter um sanitário familiar com entrada independente, com box provido de sanitário acessível e de ter um box com superfície para troca de roupa e também para um fraldário. Claro, todos obedecendo às alturas acessíveis estabelecidas por norma, tá? E tem que suportar minimamente 150 kg. E ambos têm que ser providos de barra de apoio. Na imagem abaixo, a gente consegue ilustrar um sanitário banheiro com trocador para criança, tanto um trocador para criança quanto um trocador para adulto, que ele é provido de barras de apoio em torno de todos os seus equipamentos, uma mesa, que seria uma bancada para a troca de adultos, e um trocador infantil preso na parede que abre e fecha, né, para o uso, e assim otimizando também espaço. A norma também estabelece dimensões, alturas e tipologia de mictórios para os sanitários, onde deve ser equipado com válvula de mictório instaladas a uma altura de até 1 metro do piso acabado, tá? Preferencialmente sensores eletrônicos ou algum dispositivo equivalente, tá? Ou alguma válvula do tipo alavanca também seria bem usual. E da imagem abaixo a gente mostra um conjunto completo, né, extraído da norma, onde ele apresenta todas as dimensões, as alturas a serem seguidas, onde ser instalada as barras de apoio, o tipo de divisória e onde ser instalada com as suas alturas corretas, e uma dimensão correta para um mictório de uso comum e acessível. Olá, me chamo Daniele, tenho 29 anos, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, pele parda, tenho 1,57 m de altura. Dando continuidade na apresentação, os acessórios para sanitários acessíveis e coletivos. Os acessórios para sanitários comportam objeto, cabides, saboneteiras, toalheiros. Deve ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance acessível, como demonstra na imagem, onde essa imagem ela tem a faixa de alcance de acessórios junto ao lavatório, onde a gente pode ver de uma vista frontal. Passando para os espelhos,
A altura de instalação e fixação de espelhos deve seguir conforme a imagem. Os espelhos podem ser instalados em paredes sem pias, podem ter dimensões maiores, sendo recomendável que sejam instalados entre 0,50 metros a 1,80 metros em relação ao piso acabado. As papeleiras existem dois tipos, as embutidas e as de sobrepor. No caso das papeleiras de sobrepor, que por suas dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de fácil alcance. Não podem ser instaladas abaixo de 1 metro de altura do piso acabado, para não atrapalhar o acesso à barra. No caso das bacias sanitárias, sem parede ao lado, a barra de apoio deve ter um dispositivo para colocar o papel higiênico. Passando para a parte de banheiros acessíveis, vestiários com banheiro conjugado. Deve existir box para chuveiro e ducha, área de transferência, dimensões mínimas dos box de chuveiros, comandos, barra de apoio em box para chuveiro. Os boxes para chuveiros, eles devem ser providos de barras de apoio de 90 graus na parede lateral ao banco, e na parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical. Na imagem, essa imagem ela demonstra uma vista superior, lateral e frontal com esses acessórios. Os pisos dos boxes de chuveiros e vestiário deve observar as seguintes características: ser antiderrapantes para evitar quedas, estar em nível com o piso ao redor, uma vez que as cadeiras de banho se utilizam destes. É recomendada aí uma inclinação de até 2% para escoamento das águas do chuveiro para o ralo, para evitar as poças, que a água fica empoçada. Grelhas e ralos devem ser posicionados fora da área de manobra e de transferência para evitar acidentes. É recomendado o uso de grelhas lineares junto com a parede oposta à área de acesso. Passando para a parte de vestiário, os vestiários em cabinas individuais acessíveis com uma superfície para troca de roupas na posição deitada deve atender às dimensões conforme a norma. A área de transferência deve ser garantida, podendo as áreas de circulação e manobra estar externas à cabine, conforme demonstra as imagens, tanto da vista superior e da vista lateral à esquerda. Chegamos ao final do nosso capítulo. E para concluir, esse capítulo 7 da ABNT NBR 9050-2020 desempenha um papel crucial na promoção da acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Ele estabelece diretrizes essenciais que garantem a inclusão e a autonomia de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ao detalhar aspectos como dimensões mínimas, a disposição de equipamentos acessíveis, a instalação de barras de apoio. O capítulo ele assegura que todos possam utilizar os ambientes de forma segura, confortável e independente. Agradecemos a atenção e, para finalizar, deixamos uma frase da Maria Teresa Ferrara que diz: quando você acessibiliza o mundo para uma pessoa com deficiência, você o torna mais acessível para todos.